Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então à série de vídeos de Cloud Platform, nós vamos agora fazer a configuração do Virtual Machine Manager, que foi instalado no vídeo anterior, e nós vamos começar a fazer as configurações dele, que será adicionar o host do Hyper-V, para que ele possa fazer o gerenciamento, e nós também vamos começar a fazer as configurações de rede para os nossos assinantes, ou aqui chamado tenants. Bom, mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar aqui em All Hosts, eu estou em VMs and Services, eu vou adicionar aqui um Hyper-V Host, que é o meu servidor. Pode ser um Hyper-V Host ou um cluster. Eu não tenho um cluster, infelizmente, mas tenho um Windows Server em um domínio do Active Directory confiável. Então, eu vou clicar em Next. Nas credenciais, eu não tenho ainda uma conta de Runesque, que eu posso criar para a vida inteira ficar fazendo esse tipo de acesso. Ou eu venho aqui, forneço a credencial do administrador, que eu tenho, por se tratar de laboratório, fica mais fácil ainda. E essa conta de administrador aqui vai permitir com que o VMM Service seja adicionado no local do host, para permitir acesso futuro. MCSE Solution /administrator, a senha secreta, Next. Bom, posso fornecer o nome do servidor, ou eu posso vir aqui fazer uma query no Active Directory. Olha que legal, gerar uma query. Vamos fazer isso? Clico aqui. Qual que é o nome do computador? É Osiris, o nome desse computador. Dou aqui um OK. Olha que query legal que ele fez. Vamos ver se ele acha. Next. Então está aqui ó, o nome do computador. Osiris.mcssolution.cloud, Windows Server 2012 R2 Data Center, Hyper-V. Clico em Next. Ele me avisa que se ele não tiver a role do Hyper-V, ele vai habilitar, mas ele já tem. Aonde eu vou colocar esse meu servidor? Em All Hosts. Não preciso reassociar, ele nunca participou de nenhum Virtual Machine Manager anteriormente. E eu não preciso definir o placement, que são os caminhos, as localizações aqui que ele vai armazenar as máquinas virtuais ou os VHDs. Isso aí já foi definido no meu Hyper-V. Clico em Next e clico em Finish. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho aqui, ele abre essa janela aqui de Jobs, mostrando os trabalhos que ele está fazendo, e a gente tem um detalhe do que é que ele está fazendo, um resumo, detalhes maiores. Às vezes, se for para dar um errinho, ele vai dar um erro em 99%, mas é assim que funciona. Aqui não tem nada de complicado, em pouco tempo ele já nos apresenta a máquina adicionada ao host aqui. E aqui podemos ver então que o Osiris tem em execução uma máquina com Windows Server 2012 rodando, está nesse host. Se eu clicar com o lado direito aqui, o que a gente pode fazer? Podemos criar um clone dessa máquina, dar shutdown, power off, pausar, resetar, salvar o estado, fazer migração, ainda não temos outros servidores, criar o checkpoint, que é o snapshot, gerenciar os checkpoints se eu já tivesse feito algum, e ainda fazer uma conexão via console nessa máquina que está em execução. Bem simples, bem legal e fácil da gente configurar, ok? Essa nossa máquina virtual que está em execução, se eu clicar com o lado direito e for em propriedades, eu vou aqui fazer identificação em Hardware Configuration, que ela está conectada a um Virtual Switch. Eu tenho esse Virtual Switch aqui do MCSE Solution, que é a rede virtual que eu já tinha criado no meu Hyper-V. Vocês devem se lembrar. Mas agora nós vamos partir para um outro capítulo. Nós vamos acessar Fabric. E aqui em Networking, nós vamos fazer uma configuração de rede que será utilizada pelos tenants, pelos nossos assinantes na nossa rede de cloud privada, né? Na nossa nuvem privada. Ok? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, nós temos que criar uma rede lógica. Então, eu vou clicar aqui com o lado direito, vou criar uma Logical Network. Eu sempre forneço um nome que seja bem intuitivo e que seja bem fácil aí da gente poder fazer a identificação. Vou criar aqui então o nome de Logical Tenant, para ficar melhor, ó, Tenant Logical
Network. Vou deixar marcada a opção One Connected Network e eu vou marcar a opção Allow New VM Networks Created on this Logical Network to use Network Virtualization. Marco apenas isso e clico em Next. E aqui eu vou adicionar um site, que é o site que eu estou agora. Vale para todos os servidores. E eu vou colocar aqui que a minha VLAN 0 usa a rede 192.168.0.0/24. Eu falei isso porque eu estou utilizando uma rede 192.168.0. Ok? Clico em Next e clico em Finish. Ok, ele acabou de criar então a nossa rede lógica. O que nós vamos fazer agora é nessa rede lógica, clicar com o lado direito e criar um pool de endereçamento IP. Eu vou até fornecer um nome aqui bem intuitivo de Tenant IP Pool, para ficar bem fácil. Essa é a rede lógica que eu quero adicionar o pool, não é existente. Então eu clico aqui, é o que eu estou criando agora. E a gente pode usar o site já criado, tá vendo? A gente acabou de criar o 92.168.0.0, que era da minha VLAN 0. Eu clico em Next e vou definir aqui o intervalo. Como eu tenho poucos IPs nessa minha rede, eu vou colocar 55. Aqui está ótimo, vou colocar até menos, 220. 35 máquinas. Não vou reservar aqui endereços para load balance e nem para endereços IPs reservados. O que é esse Static IP? É como se fosse o nosso DHCP. A gente seleciona um range para poder fornecer endereçamento para esses clientes. Essa rede lógica que nós estamos criando, ele serve para organizar, para simplificar todas as tarefas de rede para os hosts, máquinas virtuais, serviço. A gente vai facilitar tudo usando essas redes lógicas, tá? Então eu vou clicar aqui em Next. Eu tenho um gateway sim na minha rede. Esse gateway é o 92.168.0.1. Vou selecionar ele aqui, vou dar um Next. Eu tenho DNS na minha rede, que é o final 100. Eu vou clicar aqui, não tem o sufixo que eu preciso adicionar aqui. Poderia até adicionar aqui um sufixo, que é o meu MCSE Solution.cloud. Se você tem na sua empresa, você deve colocar. Vou clicar em Next, não tem Wings, Next e Finish. Acabamos de criar então um pool de endereçamento IP, que é bem importante. O que nós vamos fazer agora? O nosso próximo passo, nós vamos criar um port profile. E nesse port profile, nós vamos ter que criar dois. Ele já tem aqui alguns, nós vamos criar dois port profiles. Um para uplink e outro para VM. Então, ó, lado direito, Create Hyper-V Port Profile. Vou criar aqui o uplink port profile. Vou marcar que ele é uplink. Host default, que é o padrão. Uplink é switch independente. Vamos clicar em Next. Marco qual que é o network site e vou marcar que eu vou habilitar aqui a virtualização do Hyper-V. Então, a rede lógica que a gente criou anteriormente foi selecionada, clico em Next e Finish. E ele já está criando um port profile de uplink. Agora eu vou criar um outro port profile de VM, Virtual Network Adapter. Então eu vou apenas escrever aqui, ó, VM port profile. Nós vamos usá-la mais adiante. Clicamos em Next. E aqui a gente pode fazer algumas seleções, por exemplo, de recursos como Virtual Machine Queue, IPsec Task Offload, 5IO Virtualization. Tudo isso depende do hardware, do tipo de adaptador de rede que nós temos. Eu não vou marcar nenhuma opção aqui, mas na opção de segurança eu posso marcar, por exemplo, Enable DHCP Quad. São recursos, ó, Max Spoofing, que ele permite fazer proteção de alguns recursos de rede, como de router guarding, guest teaming,
A gente não precisa marcar todas essas opções, elas merecem aí até um estudo mais aprofundado para a gente poder fazer. Eu clico em Next, não vou definir banda, vou deixar tudo padrão, tá? Mas eu poderia definir um bandwidth para cada Virtual Network Adapter Profile que eu crio, mas eu vou deixar padrão, Next e Finish. Ele já vai criar então agora também o nosso Hyper-V Switch Port Profile. Nós vamos criar agora um Port Classification. O Port Classification serve para fornecer nomes globais, né, que a gente vai utilizar para identificar os diferentes tipos de adaptador de porta. Então, é bem simples fazer um Port Classification. Vamos fornecer aqui um nome para ele de Tenant VM Network. Nós vamos utilizar ele mais adiante e vocês verão, ok? Tenant VM Network. Veja só, não tem nem nada para a gente poder selecionar, é só isso mesmo. E agora? Agora a gente vai criar um switch lógico que vai fazer uma referência a esse port profile. Então, o port profile, o switch lógico, eles são um recipiente, tá? Que a gente vai usar essas propriedades ou as capacidades que a gente definiu de banda e tudo mais para os adaptadores de rede poder usar. Em vez de eu configurar para cada uma rede, né, a gente cria esses recursos. Então, agora a gente vem aqui em Logical Switch. Lado direito, vamos criar aqui um Logical Switch. Tem aqui um assistente, né, um Getting Start. Vamos clicar em Next, vamos fornecer o nome bem simples também. Tenant Logical Switch. Escrevi certo. Eu não tenho recurso de hardware do Single I/O Virtualization, então eu clico em Next. Aqui em Extension eu vou deixar o padrão, Microsoft Windows Filter Platform. Em Uplink, a gente vai adicionar sim o Uplink, que a gente criou o Uplink Port Profile. Lembram-se anteriormente? Vou aqui dar um OK. Clico em Next, não precisa selecionar o modo de Uplink aqui. Next. Em Virtual Port, agora sim nós vamos colocar aquela porta que a gente definiu. Tenant VM Network. Vamos incluir então qual que é o Virtual Network Adapter que nós criamos. VM Port Profile. Eu falei qual é o Virtual Adapter, né? O Native Virtual Network Adapter Port Profile, que é o VM Port Profile. Selecionamos aqui então, OK, clicamos em Next e clicamos em Finish. E acabamos de criar então o Logical Switch. E agora está muito mais fácil. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora no nosso host que a gente acabou de adicionar e vamos adicionar essa rede lógica a esse host. Vamos ver como fazer isso? Eu vou acessar aqui VMs and Services. Aqui está o host Osiris, lado direito sobre ele, e nós vamos nas propriedades. E nas propriedades do servidor nós temos Virtual Switch. E aqui eu já tenho um Virtual Switch que até agora há pouco ele estava marcado como externo porque eu estava usando uma das minhas placas de rede. Eu tenho aqui duas placas de rede, uma de mentira e uma de verdade. Tá? Para testes, para fim de testes, essa de mentira. E eu deixei essa rede aqui, Virtual Switch, marcado como Private. Por quê? Porque eu só tenho uma placa de rede, então nem adiantaria eu colocar um Logical Switch. Mas agora eu estou com a minha rede física liberada, então eu clico em New Logical Switch. Então está aqui Tenant Logical Switch, esse é o switch que eu quero usar. Qual é o adaptador? Eu marco o adaptador, que é o Realtek, o meu físico, e a porta, o Uplink Port Profile. Dou um OK. Eu nem preciso dessa aqui, eu posso até excluir essa minha rede. Fico apenas com a rede do meu Logical Switch para Tenant que a gente acabou de criar. Dou um OK. Ele fala que vai perder a conectividade e eu estou remoto nessa máquina, provavelmente eu perco mesmo. Não perdi e tudo ocorreu bem. Ok? Fizemos então a configuração de rede e no próximo vídeo a gente vai começar a criar umas máquinas virtuais e as clouds.
Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que traz informações valiosas para a gente configurar nossa infraestrutura para a nossa nuvem privada. E até o próximo vídeo.